1940 e maio de 1941, 8 crianças desapareceram da cidade. Tudo depois daquele... Tá, me diz, qual livro vamos ler agora? Não sei, são tantas opções. Que tal? aquele homem ter desafiado e começado a orar ali na floresta. A primeira criança a desaparecer foi Emily Holland, que foi encontrada em uma cabana no meio da floresta e parece que teria feito parte de um ritual. A garota foi torturada e foi achada com o corpo cheio de marcas, símbolos e coisas do tipo. A segunda criança a desaparecer foi Kylie Brody, que também foi encontrada em uma cabana. Porém, a criança foi encontrada viva, sem nenhuma marca em seu corpo. Mas mesmo assim, a criança estava abatida psicologicamente, pois não sabemos o porquê, mas ela teria ficado viva e presenciou todas as outras crianças sendo oferecidas em um ritual. Kylie disse que a pessoa que sequestrou ele falava com uma mulher enquanto fazia os rituais, e era ele que sacrificava as crianças. O homem falava com uma mulher enquanto fazia isso, porém não havia nenhuma mulher ali, como se ele estivesse comunicando com o espírito da bruxa. Inclusive, Kylie disse também que o sequestrador perguntava para ele se ele também conseguia ouvir a voz da mulher falando. As primeiras crianças desapareceram em novembro de 1940 e todas as outras só foram encontradas no dia 25 de maio de 1941. Graças a alguns policiais que foram até a floresta e encontraram uma cabana no meio do nada. E ao invadir lá, eles encontraram 7 crianças sem vida e apenas Kylie com vida, que acabou dando os detalhes de tudo aquilo que tinha acontecido. E sabe de quem era essa cabana, galera? Pertencia àquele cara que decidiu simplesmente morar ali no meio da floresta. Lembra? O fantoche que falamos. Ele que era o porta-voz, tipo um bruxo, ele que se comunicava com a bruxa e fazia os rituais. E era ele também que sequestrava as crianças, como uma forma de oferenda para a bruxa. Rusty então confessou todos os crimes e disse que ele fez isso pois o fantasma de uma velha senhora teria mandado ele fazer tudo aquilo. Ele dizia que ouvia vozes, sussurrava tudo no seu ouvido e obrigava ele a agir daquela forma cruel, senão ele perderia a vida dele. Segundo Rustin, ele também estava amaldiçoado, ou no caso, bem maluco, né? Tanto é que ele virou pro próprio garoto e falou: você também tá ouvindo as vozes, mano? Psicopata. E depois disso, galera, parece que as maldições e os desaparecimentos em Burkittsville deram uma parada até o ano de 1994. Quando 3 estudantes de cinema decidiram ir investigar o local, para ver se toda aquela história, era uma lenda, enfim, sentir na pele a floresta e tudo mais. Os estudantes eram Heather Montgomery, Joshua Leonard e Michael Williams. Eles teriam ido até a cidade e entrevistado os moradores. Além disso, eles também entraram na floresta. E depois os 3 nunca mais foram vistos. Então realizaram várias buscas na floresta, mas vocês já sabem, né? O caso, galera, foi declarado como não solucionado, pois nada foi encontrado, então eles não tinham uma resposta para nada. Até que no ano depois, de 95, foram encontradas na floresta supostamente algumas fitas e gravações que foram feitas por aqueles estudantes. Com isso, então, a mãe de um dos garotos contratou uma produtora de filmes chamada Exxon Filmes para analisar aquelas gravações, aquelas fitas que foram encontradas na floresta. E depois, então, da produtora analisar tudo aquilo, em 99 foi lançado o filme A Bruxa de Blair. Um filme que, teoricamente, foi baseado em fitas que foram encontradas na floresta. Porém, tudo indica que a história que é mostrada no filme não é real. Não aconteceu de fato igual na vida real. É apenas uma história que foi baseada naquelas fitas que foram feitas por garotos que realmente sumiram naquela floresta. E depois o filme foi adaptado para o cinema. Então por isso, galera, que vocês têm que prestar muita atenção, que há uma grande diferença entre o baseado em histórias reais e a história real. Até porque o filme sempre vai colocar mais coisas, mais personagens, mais acontecimentos. Atrás desse filme, existe sim uma história real. Uma história que aconteceu desde 1700, que acabou inspirando a produtora em produzir um filme, uma história de um lugar onde possui vários casos de desaparecimentos, e também histórias macabras envolvendo as crianças. E depois disso então, galera, depois do sucesso do filme, aparentemente a bruxa não teria aparecido e muito menos se manifestado. Mas como vocês viram, de acordo com as histórias, com os fatos reais, ela não atua toda hora. Ela costuma desaparecer por alguns tempos e depois ela aparece de novo, anos depois. É como se ela voltasse a cada 40, 50 anos, sempre com uma coisa mais forte, mais bizarra. Ou seja, tudo indica que daqui a mais ou menos uns 20, 15 ou sei lá quantos anos, de acordo com as histórias, pode acontecer um caso naquela cidade. Será mesmo? O Culto da Bruxa de Blair. Um livro raro e misterioso foi publicado com o seguinte nome: The Blair Witch Cult, que em português significa o culto da bruxa de Blair. Esse livro, galera, é muito raro e antigo. Para vocês terem uma ideia, existe apenas um desse livro, que está bem danificado e destruído, o que torna quase impossível de ler o conteúdo. Mas com as poucas partes que ainda estão legíveis, é possível ver que o livro conta a história de uma cidade que foi amaldiçoada por uma bruxa denominada de Ellie Kedward. As poucas partes que podem ser lidas dizem o seguinte: ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. O julgamento começou e, de acordo com o relatório, implorando
ser culpada. Segundo ela era uma mulher normal, que foi julgada como bruxa. Vamos continuar aqui, ó. Ele acordou em uma noite e viu claramente uma mulher entre o berço e a cama, a qual estava olhando para ele. Ela apareceu. As portas estavam batendo rapidamente. Ele viu a mesma mulher e disse: "Em nome de Deus, o que é você?" O bebê no berço gritou e a mulher desapareceu. Tinha sangue. Com as portas fechadas, ele viu uma coisa escura pulando a janela e indo em direção a ele. A coisa parecia um macaco com os pés de um cavalo, mas com o rosto de humano. No dia seguinte, cabelo de cavalo estava na parede. Como assim, mano? Um macaco com os pés de cavalo e o rosto humano? Que bicho é esse? Vamos continuar. Aquilo era Ellie Kedward, ou sua outra forma, que gravemente atormentava ele, mordendo, picando, beliscando e arranhando ele. Essa pobre criança é amaldiçoada e você tem uma vizinha morando não muito longe, que é uma bruxa. Dentro dos buracos da parede encontraram diversas marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeças. Que isso, mano? É voodoo? Sei lá. E o bicho que saiu na cozinha lá, você lembra? Do telhado? Telhado? Pode crer, mano. Deu uma infiltração no telhado, aí começou a cair o teto. Tinha um boneco dentro do cano. Quando a gente abriu o forro, tinha um boneco pendurado lá, mano. Uma bruxa de Blair, doido. Então na nossa casa, mano. Todos esses trechos que falamos são todas descrições desse livro raro. Quem contaria a história real de uma vida que foi amaldiçoada e assombrada por uma mulher. E no caso não era uma simples mulher, e sim uma bruxa. Que acabou fazendo várias ilusões, aparecendo também com outras formas, né? Metade macaco, metade cavalo, atormentando as pessoas e também desaparecendo com os moradores daquela vila. E galera, esses trechos que ainda são possíveis ler do livro estão expostos no Museu da Sociedade Histórica de Maryland até o ano de 1991. Só que hoje agora tudo isso pertence a um colecionador. Bom galera, então hoje vocês descobriram a verdadeira história por trás da bruxa de Blair. Uma história real que acabou gerando um filme. E acabou gerando também uma das mais famosas bruxas de todos os tempos, a bruxa de Blair. E você galera, o que achou de toda essa história? Teria medo de passar um dia ou uma noite lá na floresta? Tá amarrado, sai fora. Você gosta de vídeos assim, de histórias baseadas em fatos reais? Por mais que a personagem da bruxa tenha se tornado uma lenda, existem provas reais de desaparecimentos que realmente aconteceram naquele local. Será que foi uma bruxa, um sequestrador, coincidência? Será que toda essa história tinha a ver? Bom, deixa aí embaixo sua opinião nos comentários. Enfim, deixa nos comentários aí e também comente uma sugestão de vídeo. Uma outra história que você conhece e que você quer que a gente apresente aqui no canal. E deixa seu like então, galera. E se tiver Instagram, siga a gente lá no Instagram. Lucas Marques, Dani Molo, você sabia vídeo, sabia foto, sabia memes, tá tudo aqui na tela. Dá uma olhada, escreve aí ó, no seu celular e segue a gente lá. Se tiver mais algum tempinho, faça uma maratona do canal e assista outros vídeos que tem bastante. Ou também, se não, aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nós vamos ficando por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Se você tiver alguma ideia de algum assunto, pesquisa aí agora, mano. O nome do assunto, você sabia. Você vai ver que a gente talvez já fez. E outra coisa, agora fica com as músicas do Discover Music, VS. Discover Music VS, musiquinha tranquilinha, pá. Tamo junto, é nóis, galera. Valeu!